Olá, tudo bom? Eu sou a professora Rosiana Amorim, professora do Centro Educacional Dom Garelli, professora de matemática. Hoje nós vamos trabalhar, como nós estamos trabalhando a semana toda, conjuntos. E eu tenho percebido que a maioria dos alunos não estão entendendo muito bem essas operações com conjuntos. O conjunto, na sua definição primitiva, nada mais é que uma coleção. Os conjuntos eles são usados, os diagramas eles são utilizados para representar conjuntos. A maioria das vezes, de forma arredondada. Já o conjunto universo geralmente se representa na forma retangular. Essa interpretação desses diagramas de Venn é o seguinte, quando eu tenho dois conjuntos A e B, toda essa parte azul aqui faz parte do conjunto A, são todos os elementos que pertencem ao conjunto A. Já aqui nós temos todos os elementos que pertencem ao conjunto B. Quando eu falo A menos B, que é uma operação entre conjuntos, eu estou falando de quê? De elementos que são exclusivos de A. Quem são os elementos que são exclusivos de A? Toda essa parte aqui, sombreada de azul. Então, se eu tenho uma operação A menos B, são todos os elementos que são exclusivos de A, mas que não pertencem a B. Já nessa outra interpretação aqui, nós temos o B menos A. Que é isso? São os elementos que são exclusivos de B, não pertencendo a A. É essa parte sombreada aqui de rosa. Agora, temos também os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Por exemplo, essa parte pintada aqui do centro, justamente são os elementos que pertencem ao conjunto A e que também pertencem ao conjunto B. Essas operações entre conjuntos, que têm causado muita confusão na cabeça de vocês, alunos, é muito simples. Por exemplo, se eu estiver utilizando três conjuntos A, B e C, nós temos o seguinte aqui, conjunto A, conjunto B, conjunto C, e temos a operação de interseção. O que é isso? São os elementos que pertencem a A e também pertencem a B. É toda essa parte aqui, tá? E é a interseção. Qual é a interseção entre A e C? O conjunto A é esse, o conjunto C é esse. Que são os elementos que pertencem a A e também pertencem a C? É toda essa parte aqui. A mesma coisa, a interseção entre B e C, que é essa parte que está pintada aqui. Temos também a interseção entre os três conjuntos. O que seria a interseção entre A, B e C? Seria essa partezinha verde, que ela faz parte tanto do conjunto A, quanto do conjunto B, e também do conjunto C. Isso seria a interseção. Já a união é bem mais simples. Se eu tenho um conjunto A formados por essas figuras geométricas aqui, pentágono, losango, um retângulo, um quadrado e um retângulo. No conjunto B eu tenho um triângulo, uma estrela e tenho novamente o pentágono. Se eu unir os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, eu vou estar colocando todos esses elementos só em um conjunto. Seria A união B. Lembrando que esse pentágono se repete, mas isso não implica dizer que eu tenho que repetir, esse elemento. Ele vai só uma vez no conjunto. Outros exemplos. Seja o conjunto A 0, 1, 2, 3, 4 e o conjunto B 0, 2, 5, 6. Eu quero calcular a união de B. União ou reunião, Eu tenho o conjunto X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Isso é a união. Ou ele pertence a A ou ele pertence a B.
Quando eu faço essa união, vai ficar o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Representando pelo diagrama de Venn, nós temos aqui o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, né? E o conjunto B, 0, 2, 5 e 6. Então, a interseção seria quem? 0 e 2. O que seria a união? O conjunto A ou o conjunto B. Repetindo, interseção de conjuntos. Por exemplo, eu tenho o conjunto A. Esse conjunto A é formado por elemento X. Tal que esse X é um número par menor que 8. Quem são os números naturais menores que 8? Par. 0, 2, 0. Não. Quem é um número natural menor que 8? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já o conjunto B é formado por um elemento X, tal que X é um número natural par menor que 10. Aqui são pares. 0, 2, 4, 6 e 1. Se eu fosse usar a união, eu iria colocar todos esses elementos só em um conjunto. Mas aqui está pedindo a interseção. A interseção B, quem são os elementos que pertencem a A e que também pertencem a B, 0, 2, 4 e 6. Então, essa região achurada, essa região pintada, sombreada, que a gente chama de interseção entre A e B. A diferença é uma outra operação que se utiliza também muito em conjuntos. Por exemplo, eu tenho um conjunto A, X, tal que X é um número natural e está entre 20 e 30. Quem são os elementos que estão entre 20 e 30? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Já o conjunto B são elementos, é um número primo menor que 30. Quem são os números primos menores que 30? Só relembrando que o que é um número primo? São os números que dividem apenas por um e por ele mesmo. Quem são os números primos menores que 30? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Ou seja, todos esses números do conjunto B só tem dois divisores. O número 1 e o próprio número. Que são os divisores de 2? 1 e 2. Que são os divisores de 3? 1 e 3. Que são os divisores de 17? São entre esses dois conjuntos. Quais são os números que estão tanto do conjunto A na interseção? A diferença. Qual é a diferença entre os dois conjuntos? Quem são os elementos que pertencem ao conjunto A, mas que não pertencem ao conjunto B? Essa parte achurada aqui, ó. Pertence a A, mas não pertence a B. Quem são esses elementos? 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. 23 entra? Não, porque o 23 pertence a A, mas também pertence a B. Então, A menos B, somente os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem ao conjunto B. Aqui eu trouxe algumas figuras, né, onde a gente está fazendo a relação de pertinência e interseção. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Esses dois conjuntos eles são disjuntos, né? Diferente aqui do A, desses dois conjuntos aqui, ó, A e B, eles não são disjuntos. Existe uma parte em que eu chamo de interseção, que é justamente a parte que é comum tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, né, a interseção. Já aqui eu tenho uma outra representação em que eu digo que A menos B, essa parte achurada aqui, ó. O que é isso? São os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem ao conjunto B. Já a união não. A união eu posso juntar tudo que está no A e no B e formar, ou no B e formar um só conjunto. Eu trouxe aqui alguns exemplos com números. Por exemplo, dados os dois conjuntos, conjunto A, 2, 3, 4, 5, 6, e o conjunto B, menos 1, 0, 2 e 3, vamos representar as operações abaixo. Por exemplo, se eu quero calcular a união entre o conjunto A e o conjunto B, significa isso, que eu vou reunir todos os elementos de A ou B em um só conjunto. Quem ficaria? Se A é 2, 3, 4, 5, 6 e B é menos 1, 0, 2 e 3, então a união entre esses dois conjuntos vai dar o quê? Menos 1, 0,
2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu reuni todos os elementos de A e B em somente um conjunto. Já, quando eu quero encontrar a interseção B, para realizar essa interseção entre o conjunto A e o conjunto B, sendo os mesmos conjuntos A, 2, 3, 4, 5, 6 e B, menos 1, 0, 2 e 3, quem seria a interseção? Eu vou procurar no conjunto A e no conjunto B quem são os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Quem são os elementos? 2, e 3. Ok? Essa é a interseção. 4 não é comum, 5 não é comum, menos 1 não é comum. Então, os únicos números que são comuns aos dois conjuntos é o 2 e 3. Isso nós chamamos de interseção. Uma outra operação que nós vamos calcular com esses mesmos conjuntos, né, é A menos B, que é a diferença. O que seria a diferença? Nós vamos verificar os elementos que estão no conjunto A, mas que não estão no conjunto B. Quem são esses elementos? Olha, eu tenho um conjunto A, 2, 3, 4, 5, 6. E tenho um conjunto B, menos 1, 0, 2 e 3. Observando os dois conjuntos, quem é que está no A que não pertence a B? O número 2 pertence? Pertence. Então não é. Quem é que está no A que não está no B? O 4, não tem lá. O 5, não tem lá. E o 6. Então A menos B são os elementos que pertencem ao conjunto A, que não pertencem ao conjunto B. Agora nós vamos ver o contrário. B menos A. Será que A menos B é igual a B menos A? Não. Tá? Teremos que averiguar a diferença entre B e A. É o conjunto formado pelos elementos do conjunto B que não pertencem ao conjunto A. Observando os dois conjuntos novamente. 2, 3, 4, 5, 6 e B menos 1, 0, 2 e 3. Quem é que pertence a A que não pertence a B? O número menos 1, o número 0. Por que o 2 não entra? Porque o 2 pertence aos dois conjuntos, ele é comum. O 3 também é comum. Então, quem pertence a A que não pertence a B, menos 1 e 0. Isso eu chamo de diferença entre B e A. Eu trouxe também aqui alguns problemas envolvendo conjuntos, onde a maioria dos alunos também tem algumas dificuldades. Geralmente, quando se for trabalhar conjuntos, problemas envolvendo conjuntos, o ideal é que se use o diagrama de Venn. Por exemplo, em um colégio de 100 alunos, 80 alunos gostam de sorvete, de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Aí nós vamos utilizar o diagrama, né? Aí tem as alternativas. Nenhum aluno gosta de nenhum dos dois sabores? 10 alunos, 20 alunos, 30 alunos ou 40 alunos. O que eu devo fazer? Representar esses dois conjuntos através do diagrama, né? Onde eu vou colocar aqui no meio a interseção. Quem são os alunos que gostam dos dois? 60 alunos. Desses 100 alunos, 60 gostam dos dois, tanto do sorvete de chocolate, quanto do sorvete de creme, tá? Então eu coloco esses 60 aqui. Agora, gente, uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção é que vocês erram muito. 80 alunos gostam de sorvete de chocolate. Quando eu digo que 80 alunos gostam de sorvete de chocolate, isso implica dizer que desses 80, já tem 60 que gostam de sorvete de chocolate de creme. Então, quantos gostam apenas de chocolate? Apenas 20. Porque 20 mais 60 dá exatamente o total de 80. A mesma coisa quando eu falo do sorvete de creme, tá? Quantos alunos gostam do sorvete de creme? 70 alunos. Mas desses 70, já tem 60 que gostam tanto de creme quanto de chocolate. Ele gosta dos dois. Então, quantos alunos sobram aqui para gostar somente do sorvete de creme? 10. 60 mais 10 que vai dar os 70. A pergunta é, quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Quantos alunos foram entrevistados? 100, né? Esse colégio tem 100 alunos. Então,
No total, quantos gostam de sorvete de chocolate de creme? 20 mais 60, 80 mais 10, 90. 90 pessoas gostam dos dois sorvetes. Como temos 100 alunos menos os 90, a resposta vai dar 10 alunos. Ok? Entenderam? Agora nós vamos trabalhar um problema envolvendo 3 conjuntos. Uma editora estuda a possibilidade de lançar novamente as publicações Helena, Senhora e a Moreninha. Para isto, efetuou uma pesquisa de mercado e concluiu que, em cada 1000 pessoas consultadas, 600 leram a Moreninha, 400 pessoas leram a Helena, 300 leram Senhora, 200 leram a Moreninha e Helena, 150 leram a Moreninha e Senhora, 100 leram Senhora e Helena e 20 leram as 3 obras. Utilizando o diagrama de Venn, por onde eu começo a fazer um problema desse? Pelas 3 obras, que seria a interseção dos 3. Quantas pessoas leem Senhora, Helena e a Moreninha? 20 pessoas leram as 3 obras. Então eu vou colocar esse 20 aqui, ó, bem no centro. 20 leram a Moreninha, Senhora e Helena. Depois eu vou de 2 em 2, ó. Quantas pessoas leram Senhora e Helena? 100 pessoas. Senhora e Helena, 100 pessoas leram. Mas tem 20 que leram as 3. Ou seja, 80 pessoas leram apenas Senhora e Helena. Somando com as 20 que leram as 3, que dá justamente as 100 pessoas. Quando eu falo que 150 leram a Moreninha e Senhora, a Moreninha e Senhora foi lida por 150 pessoas. Mas dessas 150 pessoas, tem 20 que leram as 3. Então, quem é a interseção entre Senhora e a Moreninha é 130. Que somando esses 130 com 20, vai dar os 150. 200 pessoas leram a Moreninha e Helena. Mas dessas 200, tem 20 que leram as 3 obras. Tirando 200 menos 20, então 180 pessoas leram apenas Helena e a Moreninha, tá? Agora eu vou para o valor individual. Por exemplo, se 600 pessoas leram a Moreninha está aqui, ó. 600 pessoas leram a Moreninha, mas tem 20 que leram as 3, tem 180 que leram a Helena e a Moreninha, tem 130 que leram a Senhora e a Moreninha. Somando tudo isso aqui, ó, 130 mais 20 mais 180, né? E subtrai 600. 600 menos a soma deles 3 aqui, ó, que vai dar 270. Ou seja, no total aqui, ó, a Moreninha foi lida por 600 pessoas. Somando tudo isso aqui, vai dar 600. 270 mais 130. 400 mais 200, 600. Quantas pessoas leram Helena? Helena só apenas 400 pessoas. Que já tem 20 que leram as 3, 80 que leram Helena e Senhora, 180 que leram as 3, 400 menos a soma aqui, ó, menos 80, 20, 180, que dá um total de 120. Senhora, quantas pessoas leram Senhora? 300. Mais dessas 300, tem 20 que leram as 3, tem 80 que leram essas 2 e tem 130 que leram essas 2. Vai fazendo um total de 300, né? 80 mais 20 mais 130 mais 70, que dá as 300 pessoas. Aí vem as perguntas. Primeira pergunta. Qual o número de pessoas que leu apenas uma das obras? Olha só. Quem leu apenas uma das obras? 120 leram apenas Helena, 70 leram apenas Senhora, 270 leram apenas a Moreninha. A pergunta é, qual o número de pessoas que leu apenas uma das obras? Aí eu vou somar 120 mais 70 mais 270, que vai dar um total de 460. 460 pessoas leram apenas uma obra, ou Helena, ou Senhora, ou a Moreninha. Na letra B, a pergunta é, qual o número de pessoas que não leu nenhuma das 3 obras? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou somar todos os que leram, esses aqui, mais esse, somar tudo.
Quantas pessoas foram entrevistadas? 1000, né? Subtrai 1000 menos o total das que leram, que é 870, vai sobrar um total de 130 pessoas que não leram nenhuma das 3 obras. E na letra C, pergunta qual o número de pessoas que leu 2 ou mais obras. Quem leu 2 ou mais? Ó, 20 leram 3, 80 leram essas 2, 180 leram essas 2, 130 leram essas 2. Então, quantas pessoas leram 2 ou mais obras? Eu vou somar, 180 mais 20, mais 130, mais 80. Dá um total de 410. Esses 120, 70 e 270 não entram porque esses aqui leram apenas essas obras. Entendido? E também lá na aula passada eu mostrei um vídeo, né? Que fala sobre essas regiões sombreadas, onde eu representei aqui a união de B, ou seja, eu vou achurar sombrear toda a figura. A interseção de B é justamente essa parte que pertence a A e também a B. A menos B, os elementos exclusivos de A, que não pertencem a B. B menos A, ao contrário, os elementos exclusivos de B, que não pertencem a A. Aqui eu já tenho mais uma mistura, né? Eu tenho 3 conjuntos, A, B e C. Qual é a parte que eu vou sombrear que é a interseção de A, B e C? É justamente essa partezinha aqui, né? Que representa a interseção entre os 3 conjuntos. Já nesse outro exemplo aqui, ó, eu vou calcular primeiro A união de B. Se eu fosse sombrear A união de B, eu ia pintar tudo aqui, ó, A e B. Interseção de C. O que é que tem na união de A e B, que também tem no C? Somente essa partezinha que eu devo pintar. Ok? No último exemplo, temos a interseção de B. Que é a interseção entre A e B? É tudo isso aqui, ó. Só que diz, ó, a interseção de B menos o C. Então, nada que está aqui no C deve participar. Ó. Ou seja, A inter B menos C é somente esse espaço sombreado. E também deixei um desafio do dia, né? Vocês têm que estar testando o quociente de inteligência de vocês. Sempre gosto de deixar uma questãozinha de raciocínio lógico, né? Que dizia assim, ó, numa quarta-feira, André foi à caça, numa quinta matou um coelho, numa sexta levou para casa e no dia seguinte o comeu. Em que dia da semana André comeu o coelho? Muita gente leu muito rápido, foi lá e marcou na sexta-feira, né? Entendeu assim? Caçou na quarta, matou na quinta, levou para casa e comeu na sexta. Só que não é. Observando bem o texto, se nós formos interpretar, porque matemática também é interpretação, que é o maior problema dos jovens estudantes de hoje, é o seguinte, ó, quando ele diz assim, ó, numa quarta-feira, essa quarta-feira é um dia da semana. Numa quarta-feira, André foi à caça. Tudo bem. Numa quinta, matou um coelho. Ele não disse numa quinta-feira. Então, essa quinta não está representando um dia da semana. Quinta, se vocês observarem no dicionário, quinta é uma propriedade rural, né? Lá, uma propriedade rural, quinta. Então, quarta-feira ele foi à caça, lá na propriedade rural, que é na quinta, ele matou o coelho, tá? E numa sexta, essa sexta com C não é sexta-feira, dia de semana. É uma cesta, um objeto que carrega frutas e outras mercadorias. Na sexta, ele levou para casa e no dia seguinte comeu. Então, se ele matou na quarta, ele estava numa propriedade rural, levou numa sexta para comer em casa, que dia ele comeu esse coelho? Se ele matou na quarta, ele comeu na quinta-feira. A resposta correta era letra B, que muita gente errou, tá? Essa é a nossa aula de hoje. Prestem bastante atenção e agora façam uma atividade que eu fiz, né, no Google Forms, onde vocês vão transcrever essa atividade para o caderno, fazer os cálculos e marcar diretamente online, tanto lá no celular e deixar registrado no caderno de vocês. Tenham todos um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? E vamos às atividades. Bons estudos, né? E tenham todos um bom dia.